Estamos começando mais um Guarulhos em Foco, Nelson. Não está tudo ok aí, meu querido, mas vai ficar, não é isso, vereador? Tem que ficar, ele vai dar um jeito. Pequeno probleminha técnico aqui, pessoal, com a nossa transmissão, mas nós já vamos começar. Bem, estamos no ar. Boa noite, Guarulhos, boa noite, Brasil. Está começando mais um Guarulhos em Foco, ao vivo. Hoje temos a presença no estúdio do vereador da cidade de Guarulhos, Edmilson Souza, do PT. Boa noite, vereador. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. É um prazer estar aqui falando sobre a questão da nossa cidade, da nossa querida Guarulhos. Vereador, é um prazer recebê-lo. Eu gostaria de saber, vereador, e as pessoas que estão em casa nos assistindo, nós queremos saber a opinião, o senhor que teve na gestão passada, né, no governo, como que o senhor está enxergando esse primeiro ano do governo Guti? Olha, a análise que eu tenho, acompanhando aí, andando bastante pela cidade, é que o governo, ele não demonstrou ainda que veio, na minha opinião. É um governo que não conseguiu apresentar ainda um projeto para a cidade. Então, ou seja, nós temos vários gargalos a serem resolvidos e continua um discurso colocando a culpa nas gestões anteriores. Então, a culpa sempre é do outro, ou seja, as pessoas votaram na atual administração para que ela resolvesse esses problemas. Aliás, muitos dos problemas foram promessas de campanha que seriam resolvidas a toque de caixa. E passado um ano a gente verifica essa ausência de um projeto global para a cidade de Guarulhos. Então, o primeiro ano dessa gestão é um ano de muita decepção, principalmente para aqueles que votaram e que acreditaram no atual prefeito. É importante essa avaliação, né? Se fala da dívida que foi deixada pela gestão anterior. Qual é o tamanho dessa dívida, vereador? Como que funciona isso? Porque a maior parte da população não entende muito bem como que são os mecanismos, né, de finanças do município, enfim. E ouve-se falar muito disso. Então seria importante o senhor, como representante na Câmara dos Vereadores, explicar um pouco para a população como que funciona isso. A questão do orçamento que ficou, a gestão 2018, enfim, para que a população entenda um pouco dessa conta, como que ela funciona. Na verdade, tem muito se falado de uma dívida anterior, mas se você pegar uma boa parcela, 90%, a maioria das cidades do Brasil passaram por uma crise enorme que é o impacto de uma política econômica equivocada do governo federal. Então, ou seja, a diminuição do emprego com carteira assinada, a diminuição da venda no comércio, a diminuição de investimentos do governo federal na construção civil, que sempre é algo que se faz para poder turbinar e colocar a economia para funcionar, tudo isso diminuiu. Esse impacto vai dar nas cidades. Então nós estamos falando de um processo que pegou aí os anos, sobretudo 2015, e se agravou mais em 2016. Então, quando se fala de uma dívida, tem que se dar esse panorama nacional de crise que o Brasil inteiro viveu. Mas, no caso específico da cidade de Guarulhos, não é uma crise onde você teve uma diminuição brutal como outros municípios tiveram da arrecadação. Então, se fala de uma dívida anterior, onde uma boa parcela dessa dívida é a dívida com a Sabesp, ou seja, que é dívida dos últimos 25 anos. A dívida antiga, então, né? Antiga. Ou seja, que por determinações judiciais essa dívida está sendo cobrada agora de forma mais efetiva. Então, quando se fala, tem muita gente, inclusive do atual governo, que participou, que teve influência nessas gestões anteriores, não só na gestão que era a gestão do PT, mas de outros partidos, e que hoje falam, olha, tem aí a dívida e tal, mas que eles próprios participaram. Então, primeiro, a questão da dívida é essa. Segundo, dá a impressão que não está arrecadando nada. Essa questão da dívida do SAI, né? Parece que é um montante grande em relação a essa reclamação da prefeitura, não é verdade? Na verdade, a dívida do SAI é uma dívida grande, é uma dívida bilionária. O acordo que a atual gestão fez com a Sabesp é um acordo prejudicial à cidade de Guarulhos. É um acordo que, se for efetivado, é um acordo que ainda não foi. Ainda não foi. Permite, inclusive, que a Sabesp discuta preço da tarifa na cidade de Guarulhos. Inclusive coloca com que o que se arrecada, o que vai se arrecadar nos cofres do SAI, vai ser bloqueado imediatamente para direcionar para a Sabesp.
Então as pessoas estão dizendo, mas não é melhor pagar? Quando você fica devendo no seu orçamento ali familiar, quando você faz uma compra maior no cartão de crédito, quando você deixa atrasar, às vezes, um período, você quer pagar o IPVA logo na parcela única. É uma dívida, mas você vê o momento certo. Então, ou seja, hoje eu vou protelar essa dívida, negociar, pagar. né? Você vai negociando. Organizando. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos vendo que a atual administração faz com a Sabesp, é ir lá e dizer, não, nós vamos pagar e tal. Eu pergunto se isso não vai quebrar o SAI, se isso não vai gerar prejuízos para uma empresa tão importante na cidade, que é a nossa empresa de água e esgoto. Legal. É bom saber essa questão, né, do SAAI, enfim, bem esclarecedora a sua explicação, vereador. Agora vamos falar de um tema que está em todas as páginas dos jornais, referente a esse aumento de 13,25% do Vale Transporte para o trabalhador. Tendo em vista que a inflação do ano passado, salvo engano, fechou em 2,95%, esse reajuste ele não está meio que incompatível com a realidade de Guarulhos, levando em consideração que nós já temos uma das maiores tarifas municipais do país? E é mais contraditório ainda que, para quem se elegeu propondo passe livre, se fazer um aumento tão grande, tão alto na tarifa de ônibus. Então a tarifa de ônibus em Guarulhos é uma das mais caras do Brasil e sempre tem aquela questão, olha, mas é deficitário, porque tem uma outra coisa que a população não sabe. Além de você pagar caro por essa tarifa, uma tarifa das maiores do Brasil, também a atual administração tira dinheiro seu, dinheiro do contribuinte, para compensar ainda uma diferença. É subsídio, né? Que é o que é chamado de subsídio. Então, ou seja, é um subsídio que está levando aí por volta quase que 40 milhões de reais no ano, que seria dinheiro para investir na saúde, na educação, na manutenção, na limpeza da cidade, na pavimentação de ruas. Então, ou seja, nós temos que discutir esse problema do transporte como um todo. Na verdade, não dá para aumentar a tarifa e o serviço continuar sendo ruim. E eu considero que o serviço de transporte coletivo na cidade é um serviço ruim, sobretudo aqueles dos ônibus, sobretudo aqueles prestados pelas empresas, pelas grandes empresas de transporte na cidade. Vou dar um exemplo simples. Se você passar no horário no centro da cidade, você vai ver os pontos todos lotados. O que é isso? É reflexo da falta de carros circulando nos horários de maior pico. Então, ou seja, demora para chegar, para pôr muita gente, para se ganhar mais dinheiro. Vereador, o que aconteceu com o projeto do Passe Livre? Foi o senhor que apresentou, não foi na Câmara? Foi, o projeto foi de minha autoria. E foi uma promessa do prefeito Guti, na campanha, a questão do Passe Livre para estudante, não é isso? E pelo que me consta, foi pedido para que fosse retirado da pauta, é isso? Na verdade ele foi rejeitado. Na deliberação você não delibera. Então ele foi para a pauta para deliberar e foi rejeitada a deliberação pela maior parte dos vereadores que dão sustentação ao prefeito na Câmara. Mas isso é pedido do governo, vereador? Pedido do governo. Porque o governo disse que era uma promessa de campanha deles e que eles iam atender isso com um projeto executivo. Eu lancei um desafio, não tem problema, não precisa rejeitar o meu projeto. Deixa o meu projeto quietinho aqui, quando o prefeito mandar o dele, se for o projeto do Passe Livre verdadeiro, eu retiro e rasgo o meu. E vamos votar o do prefeito. O importante é que a população seja beneficiada. E esse projeto não veio. Mais do que isso, Marcelo, eles falaram o seguinte, nós não vamos fazer o Passe Livre em 2017, porque o orçamento não foi elaborado por nós, foi elaborado pela gestão anterior, sempre falando mal da gestão anterior. Em vez de trabalhar, reclama dos outros. Então diz o seguinte, não tem no orçamento a dotação. Aí qual o contraditório? Agora o orçamento de 2018 foi aprovado em dezembro na Câmara Municipal, o orçamento da Prefeitura. Não tem dotação para o Passe Livre. Então, ou seja, o que se falou lá atrás foi para inglês ver. O que se falou lá atrás foi para dar uma desculpa para não aprovar o Passe Livre na Câmara. Bom, é ruim, né, que essas coisas não avancem na nossa cidade. Cidade com 1.400.000 habitantes, né, como Guarulhos, uma cidade grande. Precisa pensar melhor, principalmente nessa parte dos jovens, né, vereador? Esse Passe Livre ele é importantíssimo para a maior parte da população, que se desloca de regiões periféricas, né? Nossa cidade é muito grande e que precisa na realidade, dessa facilidade para se locomover, tendo em vista a precariedade, como o senhor mesmo relatou, em relação ao nosso transporte público, né, na cidade. Vamos entrar no próximo tema aqui, vereador, falar de novo de projetos. Projeto da cessão de espaços públicos para iniciativa privada.